A passagem de hoje é Gênesis capítulo 46, versículos 28 a 34. Vamos ler juntos. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço, longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Amém. A passagem de hoje narra a cena do reencontro entre Jacó e José. Depois que Jacó e a sua família chegaram à terra de Gósen, José foi ao encontro deles, e assim pai e filho se reencontraram. Este momento emocionante está registrado nos versículos 29 e 30. Vamos ler juntos os versículos 29 e 30. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço, longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Amém. Já tiveram a experiência de se separar das vossas famílias por um tempo e depois se reencontrarem? Embora a situação de cada família seja diferente, alguns podem reencontrar-se após algumas semanas, meses ou até mesmo anos. Quanto mais longo o tempo de separação, maior parece ser a alegria do reencontro. Contudo, essa alegria não é necessariamente proporcional ao tempo. O simples ato de reencontrar alguém querido após um tempo de separação, seja ele curto ou longo, é por si só uma grande alegria. No entanto, o tempo de separação de Jacó e José, como vemos na passagem de hoje, não foi de forma alguma um período curto. Eles reencontraram-se após mais de 20 anos. Um jovem de apenas 17 anos foi vendido como escravo para uma terra estrangeira. Foi vendido pelos próprios irmãos e assim separado da sua família. Jacó, enganado pelos filhos, acreditava que José estava morto. Assim, Jacó viveu todos aqueles anos com o filho José sepultado no seu coração. Durante esse tempo, José viveu uma vida extremamente difícil. Foi vendido como escravo para a casa de Potifar, falsamente acusado e lançado na prisão. Quando interpretou o sonho do faraó e se tornou governador do Egito, tinha 30 anos. E como no sonho do faraó, após 7 anos de fartura, a fome começou. Durante os 20 anos em que viveu separado da sua família, José tinha se tornado uma pessoa completamente diferente. Como se deve ter sentido o coração de Jacó ao encontrar aquele José tão transformado? Era o filho que ele pensava estar morto. O filho que ele acreditava estar morto estava vivo. E não apenas vivo, mas tinha se tornado o governador do Egito. Jacó era pai. Ao reencontrar o seu filho, José, será que ele viu apenas a aparência magnífica do governador? Não teria ele pensado em todo o sofrimento que o seu filho deve ter enfrentado para chegar àquela posição? Em toda a sua jornada até ali? Com todos estes pensamentos a cruzarem-se na sua mente, Jacó abraçou José e chorou por um longo tempo. Como estava o seu coração? Ele disse: Agora posso morrer em paz, pois já vi o teu rosto. Não teria ele vivido todos aqueles anos com o coração pesado pela saudade do filho? No entanto, ao encontrar José, sentiu que nada mais lhe faltava. Assim, a família de Jacó pôde ter um reencontro feliz com José. A passagem de hoje descreve como a família de Jacó
após chegar a Gósen, se estabeleceu ali depois do reencontro com José. Nesse processo, podemos ver que José aconselha e cuida da sua família com grande sabedoria. Havia razões pelas quais José queria que a sua família residisse na terra de Gósen. A primeira razão era que a terra de Gósen ficava longe do centro da vida egípcia. Isso era para evitar que a sua família fosse influenciada pela cultura idólatra do Egito. Quanto mais próximos do centro do Egito, mais inevitável seria a influência da idolatria. Por essa razão, a terra de Gósen era um lugar muito adequado para a família de Jacó, para que pudessem preservar a sua fé em Deus sem serem contaminados pela cultura egípcia. A segunda razão é que a terra de Gósen ficava na fértil região do delta do Nilo. O delta do Nilo é um lugar com pastagens abundantes. O que é mais necessário na pecuária senão água e pasto? Para a família de Jacó, que se dedicava à criação de gado, este era um lugar ideal. A terceira razão é que a terra de Gósen está localizada na região da fronteira do Egito. Isso significa que era uma localização estratégica para o povo de Israel sair rapidamente do Egito quando, com o passar do tempo, ocorresse o êxodo. José, considerando todas estas situações, esforçou-se para estabelecer a sua família na terra de Gósen. Percebemos essa sabedoria na instrução que José deu à sua família, que dissessem ao faraó a verdade, que eram criadores de gado. Ele sabia que os egípcios abominavam os pastores. Como os egípcios abominavam os pastores, ao dizerem a verdade, seriam enviados para uma região mais afastada, e não para o coração do Egito. José estava a preparar cada um desses detalhes com a sabedoria que Deus lhe havia dado. No entanto, na verdade, tudo isto era o plano de Deus. Em Gênesis 46, versículo 1, quando Jacó partiu com toda a sua família e chegou a Berseba, Deus prometeu-lhe o seguinte nos versículos 3 e 4. Vamos ler juntos Gênesis 46, versículos 3 e 4. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Amém. O que ele promete? E te farei tornar a subir. Certamente. É o que ele promete. Mas, muito antes disso, Deus já havia feito uma promessa a Abraão em Gênesis 15. Gênesis 15 é a passagem que descreve a aliança da tocha que Deus fez com Abraão. Ali, Deus fez-lhe uma promessa. Lerei para vocês Gênesis 15, versículos 13 a 16. Então, disse a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém. O povo de Israel peregrinaria numa terra estrangeira e ali serviria a outros, mas, quando Deus o trouxesse de volta, retornaria com grandes riquezas. Desde os dias de Abraão, Deus já havia feito essa promessa. Isso significa que tudo já havia sido planeado por Deus. A lição que a passagem de hoje nos dá é que tudo isto faz parte do plano e da orientação de Deus. Amados irmãos, ao olharmos para a jornada da vida de José, não podemos deixar de confessar que Deus o guiou. Como poderia um jovem de apenas 17 anos, vendido como escravo para uma terra estrangeira, tornar-se o governador do poderoso Egito? Humanamente falando, é impossível. Portanto, só pode ser vista como a história da orientação de Deus. E o reencontro com o filho que se julgava estar morto, só isso já é uma emoção indescritível. Mas o facto de aquele filho se ter tornado o instrumento para salvar toda a sua família da fome, isso só pode ser obra da providência de Deus. As nossas vidas são guiadas por Deus. Amém? As nossas vidas são guiadas por Deus.
Assim como prometeu a Jacó e a Abraão, Deus foi quem planeou e conduziu toda esta história. Cremos que Deus guiará as nossas vidas da mesma forma. Deus já tem um plano para nós. Portanto, não importa que dificuldades e tribulações surjam nas nossas vidas, não precisamos de nos desesperar ou desmoronar. Por quê? Porque a nossa vida, a minha vida, está toda dentro do plano de Deus. Há alguém aqui a passar por dificuldades? Não desanime nem se preocupe. O mesmo Deus que guiou a vida de José opera nas nossas vidas hoje e nos guiará. Que a vida de todos nós seja uma vida de confiança total nesse Deus fiel. Eu vos abençoo em nome do Senhor.